boa noite. E uma boa notícia para quem tem restituição do imposto de renda retida dos anos de 96, 98 e 99. A Receita Federal vai liberar a partir de quarta-feira um lote residual. São cerca de 20 mil restituições a serem liberadas pelo Leão. É bom dar uma conferida no extrato bancário. Veja agora os outros destaques do Rede Brasil. As fortes chuvas causam deslizamentos e mortes em Belo Horizonte e São Paulo. 9 presos morreram na rebelião no presídio de segurança máxima em Taubaté. O governo anuncia um novo pacote para segurar o preço dos remédios por 1 ano. E o Congresso Nacional se apressa para aprovar o orçamento de 2001 antes da virada do ano. Tragédia em Minas. O temporal que caiu na Grande Belo Horizonte fez rios transbordarem, provocou deslizamentos e matou 4 pessoas. No Morro do Taquaril, um barraco desabou e soterrou uma mulher. Em Ibirité, a história se repetiu e outra mulher morreu. Já em Contagem, as vítimas foram 2 crianças. O barranco cobriu completamente um dos barracões e destruiu parte de outro. O deslizamento foi por volta das 4 da manhã. Foram os próprios... Se somos pobres, não tem condição. E a fúria... Foram encontrados hoje mais 2 corpos nos Alpes. Morreram por causa das nevascas. Já em Nova York, nada de neve. Muito pelo contrário. Os termômetros marcam 16 graus. O que para os americanos é quase calor. Há muito tempo essas temperaturas não eram registradas nesta época do ano. Para os meteorologistas, as grandes diferenças nas temperaturas são consequência do aumento do aquecimento da Terra, que os próprios americanos não se empenham para tentar diminuir. Prefeitura de São Paulo interdita casas atingidas pela queda de um avião no sábado. Veja em instantes. Bordo. Os passageiros, o percurso do bimotor acidentado que decolou do aeroporto de Congonhas. Segundo o laudo, o avião estava operando em condições de voo por instrumentos, mas não se sabe ainda as causas que motivaram a queda do aparelho. O governo federal implanta uma rede nacional de laboratórios para decifrar o código genético de bactérias. O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia. 25 laboratórios de várias partes do país vão trabalhar em conjunto para descobrir a forma de reproduzir a Chromobacterium violaceum, uma bactéria eficaz no tratamento da doença de Chagas e da leishmaniose, encontrada principalmente na região amazônica. A coordenação da pesquisa será feita pelo Dr. Andrew Simpson, do Instituto Ludwig para Pesquisa sobre o Câncer. O projeto Genoma, que identifica o DNA de micro-organismos, vai custar aos cofres públicos 50 milhões de reais no ano que vem. Segundo o ministro Ronaldo Sardenberg, os cientistas brasileiros já mostraram que estão capacitados para esse tipo de pesquisa ao descobrir o código genético de uma bactéria causadora de uma praga agrícola. Apenas alguns poucos grupos, uns 15 grupos de cientistas em todo o mundo, são capazes de sequenciar o genoma completo de um ser vivo, e entre eles figura o grupo brasileiro. E pela primeira vez foi sequenciado o código genético de uma bactéria responsável por uma praga agrícola, que coloca o Brasil na linha de frente do estudo genético de organismos causadores de doenças em plantas. A Argentina fecha o acordo para receber a ajuda do Fundo Monetário Internacional. Veja a seguir. No jubileu do Ano Santo, a Rede Vida dinamiza o projeto JC 2000. Total cobertura dos eventos culturais, sociais e religiosos, nacionais e internacionais, que marcam a passagem dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Rede Vida, o canal da família. A TV JC 2000.
presente que marque o grande Natal do Jubileu. A EDUSC, editora da Universidade do Sagrado Coração, preparou um pacote com o melhor do Natal para você. Teologia Cotes. O Mistério do Natal, escrito por Santa Edith Stein. Mildinha, a Estrelinha, uma linda história ilustrada por crianças. Conteúdos teológicos do Grande Jubileu. Agora tudo isso por apenas R$20, só até o Natal. Faça seu pedido pelo telefone 014-235-7111. Para conhecer outras publicações, visite www.usc.br/edusc. EDUSC, editora da Universidade do Sagrado Coração. Seja sócia. Ligue para... Custar 1.300.000. Foi ao Congresso Nacional fazer o primeiro discurso no Senado. Ele pediu o apoio dos congressistas. Hoje, os 538 delegados votaram no colégio eleitoral e confirmaram por 271 votos contra 267 a vitória do candidato republicano. Agora, finalmente, George W. Bush vai poder redigir o discurso de posse, marcada para 20 de janeiro. Representantes dos governos de Israel e da Palestina embarcaram hoje para Washington para dar início a mais uma rodada de negociações. Enquanto isso, em Israel, o clima ainda é de indefinição política. O parlamento israelense se reuniu hoje e aprovou em primeira votação a lei que modifica as regras eleitorais. A mudança permite que o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concorra às eleições. Mas o político, que tem a maioria das intenções de votos dos israelenses, disse que só vai concorrer se o parlamento for dissolvido. Outro nome forte é Ariel Sharon, também do Likud. Daí o empenho de Ehud Barak nas negociações de paz. Ele sabe que um acordo com os palestinos é um grande passo para conseguir se reeleger. Uma tradição que não se apaga, os presépios ainda enfeitam muitas casas na véspera do Natal. Veja em instantes. Dizer que Jesus é verbo. Ligue para... Custar 1.300.000. Foi ao Congresso Nacional fazer o primeiro discurso no Senado. Ele pediu o apoio dos congressistas. Hoje, os 538 delegados votaram no colégio eleitoral e confirmaram por 271 votos contra 267 a vitória do candidato republicano. Agora, finalmente, George W. Bush vai poder redigir o discurso de posse, marcada para 20 de janeiro. Representantes dos governos de Israel e da Palestina embarcaram hoje para Washington para dar início a mais uma rodada de negociações. Enquanto isso, em Israel, o clima ainda é de indefinição política. O parlamento israelense se reuniu hoje e aprovou em primeira votação a lei que modifica as regras eleitorais. A mudança permite que o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concorra às eleições. Mas o político, que tem a maioria das intenções de votos dos israelenses, disse que só vai concorrer se o parlamento for dissolvido. Outro nome forte é Ariel Sharon, também do Likud. Daí o empenho de Ehud Barak nas negociações de paz. Ele sabe que um acordo com os palestinos é um grande passo para conseguir se reeleger. Uma tradição que não se apaga, os presépios ainda enfeitam muitas casas na véspera do Natal. Veja em instantes. Dizer que Jesus é verbo e não substário. Cursos para a área de educação. Depois de aprovados, os são aceitos pelos subrelatores. O atraso da aprovação do orçamento pode paralisar o governo até que a lei seja aprovada. E o Congresso teria que ser convocado para trabalhar no recesso. Cada um dos 513 deputados e 81 senadores receberia de extra R$16 mil. Para evitar o ônus de uma convocação extraordinária, o presidente Fernando Henrique chamou para uma conversa aqui no Palácio da Alvorada o presidente e o relator da Comissão de Orçamento e fez um apelo para que o Congresso vote ainda este mês o relatório do senador Amir Lando. Cabe às lideranças promover o quórum necessário
para aprová-lo. Mas a oposição está preocupada com a pressa, que poderia significar um cheque em branco para o governo. Querer apressar é querer impedir que a oposição examine com acuidade a peça orçamentária. Essa preocupação não procede e as emendas, tanto o ano passado quanto este ano, foram implementadas de acordo com os critérios de cada ministério, dentro da lei, dentro das normas e sem nenhuma irregularidade. Há uma semana do Natal, um dos mais importantes símbolos da festa já está presente em casas, igrejas e até nas ruas. Uma prova de que a tradição de contar a história do nascimento de Jesus através dos presépios continua bem viva. Até hoje não se sabe exatamente qual foi o dia, o mês e o ano, mas 80 a 100 anos depois é que foi instituída a data de 25 de dezembro. A cena todo mundo sabe como foi. Há cerca de 2000 anos, o menino Jesus nasceu em um estábulo. Os 3 reis magos representam as raças conhecidas na época. O anjo significa a presença de Deus. O primeiro presépio que se tem notícias foi feito no século XIII por São Francisco de Assis. Nesta época do ano, em todo o mundo, são milhões de presépios. Nas casas e até nas ruas, como este, em tamanho natural, em uma das mais movimentadas avenidas de Salvador. O engenheiro Celso Oliva, de 76 anos de idade, também faz presépios. Há 66 anos. Aprendeu com o pai. Um prazer imenso, a delicadeza com que eu faço as coisas, o interesse e a prioridade que eu dou a isso aqui. O amor pelos presépios é tanto que o engenheiro montou um museu. Aqui são 175 presépios, a maioria de Celso Oliva. Mas tem também um montado pelo pai dele e presépios feitos em várias partes do Brasil e do mundo. Há os feitos em caixa de fósforo, os do Nordeste com as características regionais. O mais caro é o feito por Osmundo Teixeira, considerado um dos maiores ceramistas das Américas. Custa R$40 mil. Mas independente do valor, está a beleza de cada um. E o Rede Brasil termina aqui. Uma ótima noite para você.